Olá, amigos da TV Tribuna, Esporte de Primeira, como sempre, debatendo, discutindo o futebol do Rio Grande do Norte. Hoje, né, para a torcida do América, um parabéns. O América foi campeão aí da Taça Cidade do Natal, ganhou a vaga na Copa do Nordeste, vaga na Copa do Brasil, um grande calendário aí para 2016 e também, claro, a vaga na final do campeonato. Para comentar tudo isso, falar um pouco mais sobre a Alecrim, sobre a ABC também, Felipe Gugel, repórter da Tribuna. Eu vou logo com uma pergunta, Felipe. Olha só. Roberto Fernandes, rebaixado com o América, Cascata chegou aqui desacreditado, cheio de contusões, o Max, todo mundo, torcedor do América, costuma dizer que perde gols um atrás do outro, mas Cascata foi um dos grandes maestros do time, Roberto Fernandes conseguiu um pouco ajeitar esse time, tanto que o América chegou aí como campeão, e o Max é o artilheiro. É um título aí dos recuperados? Também pode ser sim, porque o Roberto Fernandes ficou ano passado para esse ano, mesmo rebaixado da Série C, em toda a entrevista que ele dava no começo desse ano, dizia que o principal do América era recuperar o time, era fazer um time forte. Tá certo que o objetivo final do América seja a Série C, ali no segundo semestre do ano, mas o Campeonato Estadual era muito importante também para o América por causa do centenário do clube e para tentar começar a resgatar essa autoestima do torcedor que vinha abalado ano passado. Então acho que o Roberto Fernandes fez um bom trabalho no América, conseguiu recuperar o Cascata, que se não participou de todos os jogos do América, nos jogos que participou foi muito importante, foi decisivo, como foi ontem, marcando aquele golaço, o primeiro contra o Alecrim. O Max começou bem o ano, fez alguns gols, passou muito tempo sem marcar, 7 jogos, se não me engano, e agora em 5 jogos já marcou 8 gols. Então não tem muito o que falar de Max. Muita gente critica o Max, mas você não pode criticar aquele homem que está fazendo gol. Ele não pode não ser um primor de técnica, de drible, de lançamento, mas quando a bola sobra para ele ali, pelo menos um ele está fazendo. A função do centroavante ele sabe fazer bem. A função dele é essa, é fazer o gol. Não é dar lançamento. Por isso tem Daniel Costa, tem Cascata, tem Álvaro. Para fazer gol é Max, ele está fazendo, não tem muito o que reclamar não. Eu digo uma coisa, quem é mais chato, torcedor ou comentarista? Porque depois, é difícil essa daí, viu? Depois do jogo, eu ainda escutei gente dizer, não, mas o América não jogou bem, mas o América não sei o quê. Poxa, o América tudo bem, talvez não tenha até apresentado lá um grande futebol, também é muito difícil você ver grande futebol hoje no país como um todo, até fora do país também, a gente não vê grandes jogos. Mas se você olhar direitinho, o América terminou o campeonato na frente dos pontos, melhor ataque, melhor defesa. O que tem que fazer mais então? Eu acho assim, que o América, até porque o América ontem contra o Alecrim, ele não precisava jogar bem. O América não precisava nem vencer. Pois é. O 0-0 já dava o título do América pelo campeonato sem pontos corridos. E com 3 minutos de jogo, o goleiro do Alecrim foi expulso. Nossa. E ainda ficou com um a mais. Ou seja, o América não precisava de muita coisa. Não, tá certo, cansou de perder gols. Eu acho que o Roberto Fernandes deve cobrar, né, dos seus jogadores em relação a isso. Já que tem oportunidade, faça. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Pode ser que seja castigado depois, tá certo que o Alecrim em nenhum momento levou grande perigo à América. Mas sorte do América que teve Cascata naquele bonito gol que ele fez e teve Max aproveitando a oportunidade depois de ter perdido algumas. Então, o torcedor às vezes critica muito o time, mas foi campeão. Tá certo que ser campeão não apaga os erros do América que teve nessa temporada. Teve alguns jogos abaixo da média. Mas agora é o momento de festejar. O América vem no rebaixamento, foi campeão. Como você disse, já está com a vaga na final, Copa do Nordeste 2016, Copa do Brasil 2016. Então, eu acho que esse torcedor tem que dar um crédito a mais ao América, porque ele vem fazendo uma boa temporada nesse começo de ano. Falar em crédito, e já para encerrar o assunto, o América passar depois para o Alecrim e ABC, o América joga esse segundo turno com o time reserva e pensa exclusivamente na Copa do Nordeste. Tem 2 jogos contra o Vitória, né? É mata-mata, né? Pode parar e se dar o luxo de pensar só nisso, ou vai investir para ser campeão logo direto? Eu não sei se o Roberto Fernandes está pensando assim. Eu só acho que o América vai ter muitos problemas em relação à maratona de jogos, porque o América joga contra o Vitória essa quarta-feira, já joga contra o Vitória de novo no domingo, aí na quarta-feira que vem já pega o Globo na estreia da Copa do Brasil, tem o estadual pelo meio, o Cascata não está bem fisicamente, o Álvaro não está bem fisicamente, então eu acho que o Roberto Fernandes vai ter que dar uma mesclada nesse time aí para não perder jogador por muito tempo. Mas se tratando de Roberto Fernandes, eu acho que ele vai querer ser campeão. Levar tudo. Lá, tudo já. Levar tudo. Olha, uma coisa eu discuti muito, inclusive no Twitter, e alguns torcedores falaram comigo em relação à questão do Alecrim ter optado pela Arena das Dunas, quando poderia ter optado, por exemplo, pelo Barretão. Eu acho, como jornalista, como frequentador do estádio, que a Arena das Dunas é indiscutível, né? Um estádio de Copa do Mundo. Mas falando pelo lado do Alecrim, tecnicamente, a escolha pelo Barretão talvez fosse melhor, porque é uma pressão maior, menos torcedor, e o torcedor falava, não, mas o Alecrim vai ganhar muito, vai ganhar pouco. O Alecrim ganhou ao todo, total líquido, pessoal, R$ 89.866, segundo o bordeiro da própria federação. R$ 89 mil foi o que o Alecrim levou para casa. Felipe,
Se o Alecrim tivesse sido campeão, faturaria pelo menos 1 milhão na temporada seguinte. A pressão do Barretão, com certeza, poderia igualar um pouco mais a diferença técnica. Você não acha que o Alecrim fez um mau negócio optando pela Arena das Dunas? Então, mas tem que ver em que parte a direção do Alecrim, a diretoria do Alecrim, estava precisando do dinheiro. Porque a gente também não... Quem precisa é que sabe, né? A folha do Alecrim, se eu não me engano, é 80 mil por mês. Não sei como é que está, se está em dia, eu acho que sim, porque a gente não vê problema de salário atrasado no Alecrim. Mas não sei a que ponto eles prometeram premiação para os jogadores, da onde esse dinheiro vem. Eu acho que se você pensar no futuro, levar para o Barretão, que também tem toda a mística contra o América, que as piores derrotas do América nos últimos 3 anos foram no Barretão, aquela Copa do Brasil para o Atlético Paranaense 6-2, o título de 2013 perdendo para o Potiguar lá no Barretão também. Então tem que ver todo esse lado. Eu acho que o Alecrim pensou no momento de tentar fazer um caixa, não sei se para honrar compromissos que tem assumido, ou até então para dar mais ânimo para os jogadores na sequência do campeonato. Mas se você pensar a longo prazo e pensar que no Barretão poderia ter sido menos difícil para o Alecrim, eu acho que deveria ter mudado de campo, sim, porque 1 milhão no próximo ano é uma coisa, mas será que o Alecrim estava precisando de 90 mil agora? Então tem que... O bolso não é o meu. O bolso não é o meu. Bom, o campeonato, pelo menos nesse primeiro turno, parou, o América campeão, o ABC conseguiu aí a segunda colocação, goleou o Globo, impressionante, 5-2, o ABC danou-se para fazer gol agora, não fazia nenhum. Para se ter só um comparativo, nos 8 jogos que o Roberto Fonseca passou no comando do ABC, este ano, o time fez 10 gols. Ele saiu, Ademir Fezan comandou o time em 3 jogos, fez 10 gols também. Pois é. Vai ver, realmente estava travado. E alguma coisa não, ali, talvez os jogadores. A gente já ouviu falar muito disso, né? E jogador, às vezes, quando não gosta de treinador, não tem jeito. Técnico, é complicado. E falar em tem técnico novo no ABC, quais são as impressões, já tem notícia dele, o que ele fez, o torcedor em casa saber. Então, Josué Teixeira foi campeão na Série C ano passado pelo Macaé, estava lá no time no time do Rio de Janeiro, tá fazendo o Macaé vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Carioca, sexto colocado. Ele deixou o time na 6ª colocação, uma colocação que eu acho que o Macaé nunca teve. Teve os trabalhos, já foi auxiliar do Fluminense, do Flamengo, comandou o Fluminense em alguns jogos também, no Internacional, se não me engano, no Havaí. Eu gosto quando ABC e América trazem técnicos novos, diferentes do que sempre... vai e vem, não sai daquele outro. Eu acho que eu gosto dessa mentalidade. O América faz muito melhor isso do que o ABC. O América trouxe o Oliveira Canindé, o próprio Roberto Fernandes, quando veio a primeira vez para o América, não tinha trabalhado aqui ainda, já era conhecido no futebol brasileiro, mas não tinha trabalhado aqui ainda. Então eu gosto dessa mudança que de vez em quando... Sabe qual é uma das vantagens? Se não for influenciado por um empresário, na contratação, o cara traz jogadores que não estão acostumados no vício daqui do Nordeste. Tem essa grande facilidade de trazer jogadores que a gente não conhece, porque às vezes traz o mesmo e não resolve. Então é bom ter um técnico novo, tá certo que ele não é tão jovem assim de idade, mas ele é novo. Pra gente Pra gente ele é novo, ele é desconhecido. Vale lembrar que Leandro Campos, quando veio para a ABC a primeira vez, ninguém conhecia. E deu o maior título da história da ABC, foi Leandro Campos como técnico. Então eu acho válido. Josué Teixeira, a gente tem que esperar, ele chega terça-feira aqui. Ele já se mostrou um técnico muito tático, ele gosta muito de estudar, muito aplicado na tática. Então vamos ver se dá para dar sequência de trabalho de Ademir Fezan, que estava sendo bom. Eu só espero que não tenha sido demorado demais. O ABC perdeu aí esse tempo todo, poderia já estar, né? E esse tempo que ficou sem o treinador, podia já estar com um treinador novo se preparando para o início do segundo turno. Para concluir, tem a briga aí do cachorro morto. Já chutou o cachorro morto, Felipe? Não faço isso não, Tomás. Corinthians e Força e Luz. O que é que se dizer desses dois que vão aí disputar? Cair para uma segunda divisão, que eu, na minha opinião, desculpa, é a minha opinião, não devia nem existir, porque na realidade a estrutura que o Corinthians apresentou e a estrutura, não a estrutura, mas o time que o Força e Luz disputou para jogar, não é time de primeira divisão, é time de segunda, terceira divisão do futebol do Rio Grande do Norte. Eu acho que nem Marconi Barreto esperava essa queda do Força e Luz, porque assim como ele investe no Globo, ele investiu no Força e Luz, não tanto quanto o Globo, mas ele investiu no começo do campeonato dizendo que o Globo ia surpreender muita gente, e surpreendeu de forma negativa. Foi conseguir sua vitória na última rodada justamente contra o Corinthians. Os dois times terminaram ali com 3 pontos. O Corinthians não conseguiu nenhuma vitória nesse campeonato. Foram 3 empates e 6 derrotas. O Globo foram 8 derrotas e 1 vitória. Então não sei nem o que esperar desse contra o rebaixamento. Os times são tão parelhos para baixo que vai ser difícil alguém ali escapar com a vitória, porque como serão 2 jogos, quem somar mais pontos foge do rebaixamento.
quarta-feira começa, acho que vai ser difícil aí dar um prognóstico agora, um palpite agora, porque os times o nível está muito baixo desses dois times. Obrigado, Felipe. Sempre que precisar, estamos aqui. Obrigado a você. Se você quiser assistir, quarta-feira no Barretão e domingo lá no Marizão em Caicó, né, vão ser com certeza 2 jogões, né? Eu acho que você não deve perder, né? Pega o ônibus ou o seu carro e não vá. Vá para casa, é o melhor que você faz. Um abraço a todos, a gente se fala e se vê por aqui.